Copa do Mundo é para alienados. Esporte é só pão e circo. Essas frases nós escutamos aos borbotões, como diriam os mais antigos. Essas frases esquecem de Jesse Owens correndo nas Olimpíadas de 1936, desafiando a tal raça ariana de Adolf Hitler. O Führer viu a vitória de um corredor negro americano do camarote, se recusou a aceitar aquilo, saiu do estádio. Essas frases vão contra os jogadores ucranianos que não aceitaram, por falar em Hitler e, claro, trazer a Segunda Guerra Mundial, os jogadores ucranianos não aceitaram perder para os soldados nazistas que invadiram a Ucrânia. Eles não aceitaram a imposição daqueles arianos que não jogavam bola, que queriam ganhar por causa das armas. Esse desafio feito pelos jogadores da Ucrânia geraria a morte de muitos deles. Por isso que essa partida ficou famosa como o Jogo da Morte. Tem até filme sobre. Tem até uma homenagem em Kiev para esses verdadeiros heróis. Aquela resistência dentro das quatro linhas estimularia as resistências políticas e culturais ao nazismo, não só na Ucrânia, mas em outros lugares da União Soviética. A galera do esporte é pão e circo somente esquece do time da Portuguesa Santista em 1959, na África do Sul, quando os jogadores negros foram proibidos de entrar em campo por causa da lei, do apartheid. Sabe o que aconteceu? Todos os jogadores se recusaram a entrar em campo. Se uns não podiam, todos não iriam entrar. Isso gerou um desgaste diplomático. O Brasil, através de seu presidente, Juscelino Kubitschek, falou publicamente que era contra a segregação racial, aplaudindo os jogadores. Os jogadores da Portuguesa Santista vieram para o Brasil como heróis. Venceram um montão de partidas, mas também por causa dessa atitude maravilhosa de enfrentar o racismo, de não aceitar o apartheid. O esporte pode ser um forte aliado na luta para juntar pensamentos contrários. O esporte ultrapassa guerras. Não podemos esquecer de Nelson Mandela, já que falei da África do Sul, que foi eleito presidente sul-africano após ficar quase 30 anos preso por causa do apartheid. O que ele fez em 1995? Aproveitando o Mundial de Rugby, ele resolveu juntar negros e brancos através do esporte. Como é que ele fez isso? Fazendo a seleção de rugby, uma seleção identificada com o regime segregacionista, uma seleção formada por brancos, ajudar na reflexão sobre o novo momento político. Os negros também começaram a se aproximar daquele esporte. Claro que isso não resolveu tudo, mas diminuiu a tensão. Não podemos esquecer do time do Santos, de 1969, quando foi à África. Eles pararam na Nigéria, que estava em guerra civil. Os grupos, diferentes grupos que queriam tomar o poder, resolveram parar para ver Pelé e aquela constelação de craques do Santos jogarem. O time do Santos parou uma guerra. Parou uma guerra. O esporte parou uma guerra. Você sabe o que isso representa? Representa muito. Representa que é muito mais do que pão e circo. O esporte possibilita que dois atletas negros americanos subam ao pódio de uma Olimpíada, no caso do México, e protestem contra o racismo, homenageando os Panteras Negras, um grupo que lutava contra o racismo nos Estados Unidos. Nós estamos em 1968, há 50 anos, ano que Martin Luther King foi assassinado. O esporte possibilita que a democracia seja debatida em diferentes camadas sociais. A democracia corintiana, no começo da década de 1980, possibilitou que o tema saísse das quatro linhas. O esporte é só pão e circo para quem não viu Cassius Clay se tornar Muhammad Ali,
para quem não viu um pedreiro se tornar maguila. O esporte é somente pão e circo para quem não viu Nelson Rodrigues, dramaturgo, escritor, dizer que o nosso país chutou o complexo de vira-latas a partir de 1958, a partir da Copa do Mundo da Suécia, quando nós levantamos o caneco. A Copa do Mundo na Rússia não é somente na Rússia. Ela está nas esquinas, ela está nos bares, ela está nas casas, ela está contaminando diferentes lugares, ela está nos meninos, nas meninas, está nas professoras que utilizam a bola, a natação, a corrida, o time do Santos, o time da Portuguesa Santista, o Neymar, por que não? O time de rugby da África do Sul, os corredores americanos, que utiliza o esporte como uma promoção da vida, de enfrentamento de questões sociais. O esporte é muito mais do que pão e circo. Quem é o alienado nessa história?